Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem central do biomagnetismo medicinal que a gente tirou do material que recebemos. É a ideia de que o próprio corpo do paciente, ele já traz o roteiro para o tratamento. Parece intrigante, né? Com certeza. A proposta é que, assim, em vez de seguir manuais, protocolos externos, a terapia deveria ser guiada pelos sinais únicos que cada organismo emite. Então, nossa tarefa aqui é tentar destrinchar como essa abordagem, pelo menos como está descrita nos textos, sugere que essa comunicação do corpo pode ser, digamos, decifrada e usada na prática. É uma perspectiva que realmente desafia, né? Desafia muitas convenções. A ideia central que essa fonte apresenta é uma mudança, assim, radical de foco. Sair dessa busca por protocolos baseados no nome da doença, sabe? E mergulhar numa tentativa de interpretar a comunicação bioquímica, energética do próprio corpo. E tem uma frase que resume isso, que o material repete bastante. O protocolo está no corpo. Isso sugere que a resposta não está lá fora, mas aqui dentro mesmo. Certo, ok. Vamos tentar desembrulhar essa ideia, então. O material que a gente viu atribui muito desse trabalho ao Dr. Isaac Góes. Ele, ao longo de mais de 30 anos, se dedicou a mapear o que ele descreveu como uma linguagem energética do corpo. Exato. E um ponto crucial que a fonte destaca é que o Dr. Góes, ele não teria criado protocolos para doenças específicas, tipo receita de bolo. Não mesmo. Pelo contrário, ele teria identificado uma lógica de comunicação entre tecidos, órgãos, glândulas e até os aspectos emocionais, usando como indicadores os polos magnéticos e, o que parece fundamental, as alterações de pH nesses pontos. Isso. Então, assim, a gente não está falando de receitas prontas para, sei lá, curar a gastrite ou tratar a ansiedade. É mais um mapa, né? Um mapa bem complexo dessa comunicação interna do corpo. E aqui que está talvez o ponto de virada, sabe? O que é fascinante e talvez até um pouco disruptivo nessa abordagem é justamente essa visão do corpo como um sistema que se comunica o tempo todo, que se autorregula, onde o pH, os campos magnéticos locais, eles são como letras de um alfabeto biológico. Um alfabeto biológico, gostei disso. E a proposta, como está descrita, não é pegar um diagnóstico e encaixar numa caixinha de solução pré-definida. Pelo contrário, é um convite para interpretar os sinais específicos que aquele organismo, naquela circunstância particular, está emitindo. É quase como aprender a ler um diário biológico, sabe? Totalmente individualizado. Alteração de pH num ponto específico, por exemplo, seria um sinal direto, um sinal de desequilíbrio que o corpo está tentando comunicar. E esse mapa, como o material apresenta, ele é bastante elaborado, né? O Dr. Góes, segundo o texto, classificou os tais pares biomagnéticos em, diversas categorias, o que já dá uma ideia da complexidade dessa suposta linguagem corporal. Por exemplo, a gente tem pares que indicariam a presença de patógenos tipo vírus, bactérias, fungos, parasitas, e esses ainda se dividem em regulares e reservatórios. Certo. Depois tem os pares classificados como especiais, que atuariam em áreas mais delicadas, digamos, ou hierarquicamente importantes, tipo sistema nervoso central, ou que teriam funções de regulação mais complexa, integração neural. Ah, sim, áreas nobres, né? Exato. Aí tem os pares disfuncionais, que são mais ligados ao equilíbrio do sistema neuroendócrino, a gente pensa logo em glândulas, hormônios. O eixo hormonal, né? Faz sentido. Isso. Tem também os pares para desintoxicação, que supostamente dariam um apoio aos processos de limpeza do corpo, focando em órgãos como fígado, rins, sistema linfático. Os filtros do corpo. Depois pares de doenças complexas, que sugeririam múltiplos níveis de desequilíbrio, tudo meio interconectado. Uma teia, né? E o que talvez seja mais surpreendente para muita gente, os pares psicoemocionais, que estariam ligados a campos energéticos mais sutis ou a traumas emocionais, transtornos de humor, de comportamento. É bem abrangente. Exato.
E essa última categoria, psicoemocional, quando a gente coloca ela lado a lado com a de patógenos, ela realmente sublinha essa visão integrativa que a fonte está propondo, né? Totalmente. Sugere um sistema onde, sei lá, um desequilíbrio bioquímico causado por um micro-organismo e um padrão emocional de trauma podem, pelo menos teoricamente, ser mapeados e abordados dentro da mesma lógica. A mesma lógica de pares magnéticos e alterações de pH. Isso, por si só, já é uma afirmação bem forte, né? Sobre essa interconexão corpo-mente que essa abordagem assume como base. E toda essa classificação, ela não é só acadêmica, né? Ela tem consequências práticas bem diretas na forma como a terapia seria aplicada, certo? O material parece dar muita ênfase numa distinção fundamental aí. Precisamente. A distinção crucial, e o texto martela isso várias vezes, é entre os pares que apontam para a presença ativa de patógenos e aqueles que não apontam. E essa diferença não é trivial, não. Ela define estratégias de aplicação completamente distintas. É o divisor de águas, segundo essa metodologia, para decidir como e quando usar os ímãs. Ok. Então, como que isso se desdobra na prática? O material descreve 2 modos de utilização bem diferentes. Primeiro, para os pares que indicam patógenos. O uso dos ímãs nesses pontos seria estritamente durante a sessão de tratamento, guiado pelo que eles chamam de rastreio, e de forma muito estratégica, pontual. O texto justifica isso dizendo que a presença e a atividade dos patógenos é dinâmica, muda, né? E a resposta do corpo é única para cada pessoa. Então, não faria sentido aplicar esses pares de forma contínua ou preventiva, tipo uma receita fixa para todo mundo. Exatamente. A lógica que é apresentada é que esses pontos ligados a micro-organismos, eles exigem uma avaliação constante que seria feita através do tal do rastreio. O rastreio. Bom, embora o material que a gente tenha não detalhe exaustivamente a mecânica física, se é por resposta muscular, cinesiologia ou outra técnica bioenergética, ele é descrito como método para identificar quais pares estão ativos naquele momento. Certo, naquele instante. Isso, como a situação microbiológica do corpo pode mudar, a aplicação dos ímãs nesses pontos específicos tem que acompanhar essa dinâmica. Seria uma intervenção bem direcionada e temporária. Não é algo para a pessoa fazer em casa, assim, aleatoriamente, sabe? Pelo menos segundo essa visão. Entendi. É uma abordagem mais cirúrgica, digamos, para esses pares de patógenos. Mas e os outros pares? Aqueles que não indicam patógenos, os especiais, os disfuncionais, de desintoxicação, os psicoemocionais? Aí a história parece que muda bastante, né? Sim, muda. E é justamente aqui que entra a proposta de suporte para esses pares que indicam desequilíbrios mais funcionais, glandulares e emocionais, ou talvez necessidades de desintoxicação, mas sem a presença direta de patógenos ativos naqueles pontos específicos, a abordagem descrita é diferente. O texto sugere que esses pares podem e, em muitos casos, devem ser usados de forma regular, como um suporte diário mesmo, e essa prática é chamada no material de magnetoterapia de suporte. Magnetoterapia de suporte. E quais seriam os objetivos dessa prática diária? O texto lista uma gama até que considerável de benefícios potenciais. Ajudar nos processos naturais de desintoxicação, né? Ajudar na reorganização funcional de órgãos, sistemas. Equilíbrio emocional também. Isso. Promover equilíbrio emocional, fortalecer glândulas, melhorar a integração entre diferentes sistemas do corpo e, de uma forma geral, aumentar a vitalidade. Parece quase um programa de bem-estar personalizado, baseado no que foi achado no rastreio inicial. E essa é a palavra-chave: personalizado. Se a gente conectar isso de volta à ideia central, o protocolo está no corpo, a gente percebe que essa magnetoterapia de suporte, ela não é um protocolo genérico de bem-estar. Ela também é, ou pelo menos deveria ser, segundo a fonte, uma derivação direta do rastreio inicial. Ah, então não é algo separado. Não.
O mesmo processo de leitura corporal que identifica os pares de patógenos para tratar pontualmente também identificaria quais sistemas ou funções precisam desse apoio contínuo. Portanto, até a manutenção, autocuidado diário seria customizado com base nas necessidades específicas que o corpo comunicou naquele momento do rastreio. Tudo vem da mesma fonte de informação, o corpo. Interessante. O material chega a descrever um processo bem metódico para o terapeuta seguir. Eles chamam de caminho do terapeuta verdadeiro. Vamos ver os passos que eles descrevem. Vamos lá. Primeiro, realizar o rastreio biomagnético completo, que seria essa varredura para identificar os pontos com pH em desequilíbrio. O mapeamento inicial, certo? Segundo, anotar meticulosamente todos os pares que o corpo indicou como ativos durante esse processo, sem deixar passar nada. O registro completo. Terceiro, separar dessa lista aqueles pares que, segundo a classificação lá do GOES, apontam para patógenos. Esses teriam uso restrito à seção, como a gente já falou. Ok, e o tratamento pontual? Quarto, isolar o grupo restante de pares. Os especiais, disfuncionais, de desintoxicação, psicoemocionais, etc. Ou seja, aqueles que não estão diretamente ligados a patógenos naquele ponto específico. A base do suporte. Exato. Quinto passo é com base neste grupo de pares não patogênicos que o terapeuta montaria o protocolo individualizado de magnetoterapia de suporte diário, para a pessoa usar em casa. Entendi. E sexto, e aí entra um outro termo que foi mencionado, a bioenergética. O texto sugere que essa ferramenta seria usada para definir os detalhes, as minúcias desse protocolo de suporte. Tipo, quantos pares aplicar por dia, por quantos minutos cada um, durante quantos dias seguidos e, o que é crucial, quando reavaliar o paciente. Parece um sistema que busca ser bem rigoroso nessa personalização toda. Exato. A bioenergética, nesse contexto que foi apresentado, parece ser uma ferramenta complementar. Talvez um método de teste ou de consulta adicional, de novo. A fonte não detalha o como exatamente, nos trechos que a gente tem, mas que seria usada para refinar a aplicação da magnetoterapia de suporte. Mas o princípio fundamental, que permeia todo esse processo, é o do terapeuta atuando como um decodificador, um intérprete dos sinais corporais. Intérprete. Sim, a função primordial não seria impor um tratamento baseado só no nome da doença, mas sim traduzir essa linguagem do corpo, que foi revelada pelo rastreio e talvez refinada pela bioenergética, e transformar isso num plano de ação concreto e individualizado. Isso toca num ponto interessante que o material também aborda, que é a aparente insegurança de alguns terapeutas que talvez preferissem ter protocolos prontos, sabe? Aquela coisa do tipo, para tratar a condição X, use os pares Y e Z. O texto parece rejeitar essa abordagem de forma bem enfática. Sim, a posição da fonte é bastante assertiva quanto a isso. Ela argumenta que buscar um protocolo pré-definido para uma doença X é ir na contramão da própria filosofia do biomagnetismo medicinal, como descrito pelo GOES. A insistência é que o único protocolo considerado seguro, eficaz e verdadeiramente alinhado com a técnica é aquele que emerge da leitura individualizada do corpo do paciente naquele momento do rastreio. Qualquer outra coisa seria, na visão que está ali apresentada, uma simplificação excessiva ou pior, potencialmente inadequada, justamente por não respeitar a singularidade bioquímica e energética daquele indivíduo. É uma postura que coloca uma responsabilidade bem grande sobre a capacidade interpretativa do terapeuta, né? Sem dúvida. O que nos leva diretamente à filosofia central que o material está tentando comunicar com força. A ideia não é tratar a doença, como se fosse uma entidade abstrata, separada, mas sim tratar o corpo que está manifestando aquele conjunto de sintomas ou desequilíbrios. Os exemplos dados são claros, né? Sim, muito claros. Segundo essa visão, não existe um protocolo para vitiligo, ou um protocolo para gastrite, ou para ansiedade, ou mesmo um protocolo para câncer. O que existiria é o protocolo único que o corpo daquela pessoa específica, com sua história, sua bioquímica, seu estado emocional naquele exato momento da vida, revela através do rastreio.
Então, qual que é a implicação mais profunda disso tudo? A implicação é uma mudança fundamental na forma de pensar a saúde e a doença. O paradigma que está sendo proposto aqui, ele desloca a pergunta essencial. Em vez da gente perguntar qual é o protocolo padrão para esta condição aqui rotulada, a pergunta se torna: o que este corpo único está me dizendo agora? Quais são os desequilíbrios específicos de pH e polaridade que ele está manifestando e como eu posso usar os ímãos, seguindo aquele mapa do GOES, para ajudar a restaurar a homeostase nesses pontos específicos? Entendi. Foco total no indivíduo. Total. E isso exige, como o texto reitera várias vezes, uma habilidade considerável por parte do terapeuta para ler essa linguagem corporal com precisão, com responsabilidade e com discernimento. Não é só aplicar ímãs, sabe? É interpretar um sistema que é bem complexo. Essa ênfase na leitura individual e momentânea é realmente o cerne da questão aqui. Parece que o grande diferencial que o material quer destacar é justamente essa capacidade de personalizar profundamente a abordagem, tanto na intervenção mais aguda, para os pares com patógenos, Exato. quanto no suporte contínuo para os demais pares. E tudo baseado sempre nessa escuta ativa do organismo. Exatamente. O rastreio é apresentado como a ferramenta-chave para essa escuta e a classificação dos pares fornece o vocabulário para interpretar o que foi encontrado. A magnetoterapia seria a ferramenta de intervenção, mas aplicada de maneira diferente conforme a natureza do desequilíbrio que foi identificado. Todo o sistema, como está descrito ali, gira em torno dessa comunicação direta com a biologia do indivíduo. Então, para a gente resumir nossa análise desse material sobre o biomagnetismo medicinal, a mensagem central parece ser que o caminho terapêutico mais autêntico e eficaz, dentro dessa abordagem específica, ele não está em manuais externos ou em protocolos genéricos para doenças, mas sim, ele estaria codificado nos próprios sinais bioquímicos e energéticos do corpo. Isso. O rastreio seria a chave para decodificar esses sinais e a aplicação diferenciada dos pares biomagnéticos, separando os patogênicos dos não patogênicos, permitiria criar intervenções e também suportes que sejam verdadeiramente personalizados para cada pessoa. Que nos deixa com uma questão interessante para refletir, né? Algo que emerge diretamente dessa visão tão focada no indivíduo e no momento presente. Se a gente aceitar, mesmo que só hipoteticamente, essa premissa de que o corpo tem uma linguagem tão específica e que a leitura atenta dessa linguagem é crucial para o bem-estar, o que será que isso sugere sobre a eficácia ou talvez os limites de outras abordagens de saúde, sejam elas convencionais ou alternativas, mas que dependem mais fortemente de protocolos padronizados ou de diagnósticos baseados só em categorias de doenças? Boa pergunta. E pensando de forma ainda mais ampla, sabe? Independentemente de se adotar ou não essa terapia específica, de que maneiras cultivar uma maior sensibilidade ou essa habilidade de escuta aos sinais mais sutis do nosso próprio corpo, como isso poderia impactar nossa saúde e nosso autoconhecimento no dia a dia? Fica aí a provocação para quem nos ouve.